E nós vamos ler agora o nosso versículo que está em Esther. Corre lá, pega sua Bíblia, hein? Esther, capítulo 4, versículo 14. Esther, capítulo 4, versículo 14, diz assim: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? E hoje nós vamos ouvir a história de uma menina que ela foi usada por Deus para salvar o seu povo. Sabe como era o nome dela? Esther. Vocês lembram o nome do livro da Bíblia que a gente leu? Isso mesmo, Esther. Porque aquele livro conta a história dela. Esther, ela não tinha nem papai nem mamãe. Ela perdeu seus papais muito cedo. Era pequena ainda. Então seu primo, Mordecai, pegou Esther para criar. E ele criava Esther com muito carinho, como se fosse uma filha. E ele ensinava todas as verdades bíblicas para Esther. Eles eram judeus, mas eles moravam na província da Pérsia. Eles foram levados para trabalhar naquele lugar. E eles trabalhavam em um palácio. E o rei daquele palácio, daquele povo, se chamava Assuero. Olha o rei Assuero. Aí um dia, o rei Assuero pediu para os seus servos sair por todo o reino, procurando moças bem bonitas, porque ele queria uma esposa. Ele queria uma rainha para o seu reino. E aí seus servos saíram em busca dessa moça. E aí bateu lá na porta de Esther, né? E aí Esther era uma moça muito bonita. Então Esther foi chamada para ir morar lá no palácio para passar por essa seleção do rei. Mordecai, né, falou para Esther que não era para ela falar a origem dela, né, que ela era judia. Não era para ela falar. Então Esther, como era muito obediente, ela não contou que ela era judia, né? Porque eles não gostavam dos judeus. E aí Esther foi morar no palácio. E aí essas moças que foram selecionadas ficaram lá durante um ano cuidando da beleza, né? Como se comportar. E aí quando passou um ano, o rei Assuero começou a chamar todas as mulheres que foram selecionadas. E aí, quando ele avistou Esther, a Bíblia diz que ele amou Esther mais do que todas as outras mulheres. Então, o rei Assuero, né, chamou Esther para ser a sua rainha. Então, Esther se tornou a rainha daquele lugar. Né, Mordecai, ele trabalhava ali naquele palácio. Então, todos os dias ele via a sua prima, né? Que era Esther. Então, um dia, Mordecai viu dois servos ali daquele palácio tramando contra a vida do rei, para matar o rei. Então, Mordecai foi correndo e falou para Esther. E Esther foi e contou para o rei. E aí o rei mandou pegar aqueles homens e exterminar aqueles homens. Então ele foi e escreveu no livro, né, o nome de Mordecai, colocando que ele tinha livrado, né, por ter avisado, tinha livrado ele da morte. Naquele palácio também existia um homem muito mau, que ele morava naquele palácio. O nome dele era Amã. E ele era assim, poderoso. Era como se fosse o segundo rei. O rei tinha feito um decreto, sugerido por ele mesmo, por Amã, que todos deveriam se prostrar diante dele. Então, todas as pessoas, quando Amã passava, se prostravam diante dele. Menos uma pessoa. Quem era?
Mordecai não se prostrava diante de Amã, porque ele era judeu, então ele só se prostrava perante a um Deus, que é o nosso Deus verdadeiro. Ele não se prostrava diante de ninguém. Então Amã, ele tinha muita raiva de Mordecai. E ele ficou chateado, porque toda vez Mordecai nunca se curvava perante ele. Então ele resolveu criar uma ideia. E aí ele chegou até o rei e falou: ah, rei, tem um povo aqui na nossa província que desobedece às suas leis. Me autorize para que eu possa exterminar esse povo, que são os judeus. E aí o rei autorizou que Amã exterminasse os judeus. E aí, quando Mordecai soube, Mordecai ficou triste. E aí pediu para um servo, um amigo, ir lá e falar para a rainha Esté. E a rainha Esté falou: mas eu não posso fazer nada, porque o rei não me chamou, já tem dias que o rei não me chama. E sabe, crianças, só podia se apresentar na presença do rei quem fosse chamado. Quem fosse lá sem ser chamado poderia até ser morto. Então Esté temeu. Fale para ela, que ela também é judia. Então, se nós formos exterminados, ela também poderá ser exterminada. Vocês lembram que Esté não falou que ela era judia? Isso, o rei não sabia que ela era judia, do povo judeu. E aí, Esté, falou: certo, então vamos fazer o seguinte, fala com meu primo, que para ele juntar todo o povo judeu e fazer jejum por 3 dias, nem comer, nem beber, e só orar ao Senhor, que eu e minhas servas também faremos o mesmo aqui. Então, durante 3 dias, os judeus jejuaram e oraram ao Senhor. Então, Esté foi à presença do rei Assuero, E quando o rei avistou a rainha Esté, ele ficou admirado e aí ele estendeu seu cetro. Isso quer dizer que ela poderia se chegar diante dele, que ela não ia ser morta. E aí ele falou: me peça o que você quiser, que eu te darei até metade do meu reino. E aí Esté ficou feliz, E Esté convidou o rei Assuero e falou para ele chamar Amã, que ela iria dar um banquete. E aí o rei disse que iria para esse banquete. Então, chegou o dia do banquete. E aí o rei, foi o rei, a rainha e a Amã para esse banquete. E aí o rei perguntou para ela: me diga, minha rainha, o que você quer, que eu te darei até metade do meu reino. Só que ela falou: eu quero te fazer mais um pedido, meu rei. Eu quero dar outro banquete. E aí eles foram embora. Então, Amã, ficou indignado, porque ele passou novamente e Mordecai não se prostrou diante dele. Então ele queria tramar contra a vida de Mordecai. Então ele preparou uma armadilha, ele preparou uma forca para Mordecai, para matar Mordecai. Só que aí ele falou com sua esposa e foi correndo falar com o rei que iria matar Mordecai. Só que naquela noite o rei não tinha dormido muito bem. E aí ele tinha pedido seu servo para pegar o livro onde ele anotava as coisas todas que tinham acontecido do reino. Então ele tinha visto lá que Mordecai um dia tinha avisado a ele que os homens tinham tramado contra a vida dele. E aí ele perguntou: o que foi feito com esse Mordecai? E os seus servos falaram: nada, não foi feito nada com ele. Então foi bem na hora que Amã chegou. Então o rei perguntou: Amã,
o que você acha que eu deveria fazer com o homem a que eu devo honra? Aí a mãe achou que era ele, né? Que o rei estava falando dele, só que o rei estava falando de Mordecai. Ele falou, eu daria as vestes reais, a coroa, e sairia passeando com ele, né? A cavalo pelas ruas. Então o rei falou, então faça isso com Mordecai, porque ele salvou a minha vida e eu não fiz nada com ele ainda. Então a mãe ficou ainda mais com raiva, ainda mais injuriado. Mas mesmo assim fez o que o rei falou, colocou Mordecai em cima do cavalo e saiu, né, por todo o reino. Quando chegou o dia do banquete, né, com a rainha, né, e aí a rainha, o rei falou, né, ô minha rainha, diga o que tu queres, né, que eu te daria até metade do meu reino. Então ela falou, ó meu rei, tem um homem que está tentando contra a minha vida, está tentando contra o meu povo. E aí o rei levantou e perguntou, quem é este que ousa fazer isso com você, minha rainha? E ela falou, é este homem, Amã. E aí o rei ficou injuriado. E aí pegou e aí pediu para os seus servos pegar Amã e exterminar Amã. E aí, através da vida de Ester, o seu povo foi salvo. E ainda o rei Assuero deu a casa de Amã para Mordecai, deu um anel, né? E Mordecai ficou no lugar de Amã, né? Também ficou ali como um homem muito importante daquele reino, graças à coragem e à ousadia de Ester. Ester foi usada por Deus para salvar o povo judeu, né, da morte. Então, Ester foi uma menina muito corajosa, né? Essa história, né, nos mostra a coragem de Ester, a ousadia de Ester, né, a obediência de Ester, a oração, né, porque Ester orou durante 3 dias ao Senhor. Também, né, a união do povo de Deus, que o povo se reuniu para orar. Também nos mostra a fé que eles tiveram em Deus, né? Então, nós devemos confiar no Senhor, porque o Senhor que conhece o nosso futuro e Ele sabe o melhor para nós. Né? A Bíblia fala que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ester foi uma menina que confiou no Senhor. Ela se tornou rainha e libertou o povo de Deus da morte, né? Os judeus da morte. Então, que possamos estar sempre confiando no Senhor e deixando Ele guiar as nossas vidas.